Olá, bom dia para todas e para todas. Para todas e para todos. Eu sou o professor Gustavo Guerreiro e esse é um novo capítulo do nosso curso de Astronomia Geral. Nesse capítulo, vamos falar das escalas de magnitude. As escalas que utilizamos para descrever o brilho dos objetos no céu. Então, iremos falar sobre diferentes conceitos. O primeiro é a magnitude aparente, depois teremos a magnitude absoluta, como a partir dos dois podemos construir algo que se chama o módulo da distância, a magnitude volumétrica, a índice de Koch e a extinção ou avermelhamento das observações devido à poeira existente entre o objeto observado e o telescópio e o observador. Começamos então com a magnitude aparente. Esse é um conceito muito antigo, data desde antes de nossos dias, quando Hiparco e posteriormente foi refinado por Ptolomeu, começaram a catalogar as estrelas observadas no céu. Eles, então, pensaram que a estrela mais brilhante, aquele ponto que era mais brilhante a olho nu, era a estrela a mais importante, e por isso colocaram para essa estrela a magnitude 1. A estrela mais fraca possível de ser enxergada a olho nu foi a estrela com magnitude 6. Essa escala é uma escala logarítmica que segue a sensibilidade da visão humana. É uma escala, como já falei, de brilho aparente. Ou seja, ela não me está dizendo que tão distante está a estrela ou que tão luminosa ela é. Ela me está dizendo simplesmente que tão brilhante ela é na posição que ela ocupa no céu. Lembre-se, então, a distância pode fazer que o brilho mude, certo? Quando uma fonte luminosa, quando eu me afasto de uma fonte luminosa, o fluxo dessa radiação vai decair com o inverso do quadrado da distância. Isso não é considerado pela magnitude aparente. E, finalmente, é bom, então, remarcar que quanto maior o brilho da estrela, o brilho aparente da estrela, menor vai ser a magnitude. Quando comparamos, então, estrelas com diferentes magnitudes, o que encontramos é que uma diferença entre uma estrela de magnitude 1 e uma estrela de magnitude 6 corresponde a uma razão de fluxo luminoso de 100, certo? Ou seja, essa estrela mais brilhante aqui, com magnitude 1, é 100 vezes mais brilhante que a estrela com magnitude 6. Se a gente faz, então, essa diferença entre magnitude 6 e magnitude 1, teremos 6 menos 1 dá 5, e para isso para essa diferença de magnitudes, teremos uma diferença de fluxo, uma razão entre o fluxo 1 e o fluxo 6 de 100. Podemos, então, utilizar essa mesma série para entender qual seria a diferença ou a razão entre os fluxos quando a diferença de magnitudes é 1. Então, teríamos fluxo 1 dividido fluxo 2 igual a 100 elevado a 1 quinto. Isso vai dar 2,512, certo? Podemos, então, expressar essa série logarítmica da seguinte forma. A razão entre o fluxo 1 e o fluxo 2 é igual a 100 vezes 100 elevado a diferença de magnitudes dividido 5. Ou então, de outra forma, 2,512 elevado a delta M, certo? Mas então, vamos pegar essa primeira parte daqui, da esquerda, e vamos tirar o logaritmo a ambos os lados da equação. Isso foi grande. Bom, o logaritmo de F1 sobre F2 vai ser, então, quando tiro o logaritmo do lado direito, delta M sobre 5 fica como coeficiente, multiplicado pelo logaritmo de 100, que eu sei é 2, certo? Ou seja, ficaria 2 sobre 5, que vai ser 0,4, multiplicado por M2 menos M1. Essa equação simplesmente me diz, então, que M1 sobre M2 vai ser igual a 2,5 o logaritmo da razão entre os fluxos.
certo? Essa equação é muito importante porque vai me permitir comparar o fluxo luminoso entre duas estrelas e qual seria a diferença de magnitudes quando eu conheço essa relação entre os fluxos, ou vice-versa, certo? Quando eu sei qual é a diferença da magnitude entre duas estrelas, eu vou conseguir encontrar qual é a verdadeira diferença no fluxo luminoso, certo? Essa imagem aqui à sua esquerda nos mostra alguns valores para a magnitude aparente de diferentes objetos. Então, o que foi estudado na antiguidade foi pelo Hipparcos, né? Foi essa pequena parte aqui, desde a magnitude 1 até a magnitude 6, certo? Mas, hoje temos instrumentos sofisticados de observação e nem sequer precisamos tantos instrumentos tão sofisticados para aumentar a magnitude que pode ser observada, certo? Ou seja, se utilizamos uns binóculos, a gente já consegue enxergar objetos que têm magnitude 10. Se utilizamos um telescópio de 1 metro de diâmetro, podemos enxergar objetos com magnitude 20. Lembrem-se, o Observatório do Pico dos Dias, aqui em Minas Gerais, tem um telescópio de 1,6 metros. Ou seja, com esse telescópio poderemos observar estrelas e objetos que têm uma magnitude por volta de 20. Os telescópios mais sofisticados, como Hubble ou Keck, eles nos permitem, então, enxergar até magnitude 30, por volta de magnitude 30, certo? Esses são, então, os objetos mais fracos no céu. Temos o outro extremo dos objetos mais brilhantes. Temos a estrela Sirius, que é um objeto muito, muito brilhante, que tem uma magnitude de menos 1,5. O planeta Vênus, que está, de fato, refletindo a luz do Sol, tem uma magnitude de menos 4,4. A Lua cheia, de menos 12,5. E o Sol, muito brilhante, obviamente, menos 26,5. Aquela magnitude da Lua de menos 12,5 é tão brilhante que ela pode ser enxergada a olho nu, pode ser enxergada a olho nu durante o dia, certo? Mesmo com a presença do Sol. A figurinha que estão vendo à sua esquerda é já conhecida para vocês, porque já tenho mostrado essa figura várias vezes. É a constelação de Orion, o Caçador, e na tabela da parte direita, vocês podem ver a magnitude aparente de cada uma dessas estrelas. É importante aqui, então, notar como a estrela que é Rigel, que é o pé direito do Caçador, esse pontinho aqui, é a estrela mais brilhante dessa constelação, com uma magnitude de 0,18. E Betelgeuse, que é esse ombro esquerdo, é também muito brilhante, com uma magnitude de 0,45. Como já falamos, cada uma dessas estrelas se encontra a uma distância diferente, correto? Para utilizarmos apropriadamente essa escala de magnitudes, a gente pode, então, considerar um fluxo de calibração, supondo que a magnitude desse fluxo de calibração é igual a zero, certo? Então, podemos utilizar a relação que já encontramos, M2 menos M1 é igual a 2,5, o logaritmo da razão entre esses dois fluxos, e substituir. Por exemplo, podemos substituir M1 por 0. E já não preciso colocar o 2 no M2, certo? Vai ser simplesmente M, e o meu fluxo 2 vai ser simplesmente F. E o que terei será essa coisa aqui. Fazendo operações logarítmicas, eu posso separar aquele logaritmo do lado direito e terei 2,5 multiplicado pelo logaritmo de F0. F0 vai ser meu fluxo de calibração, certo? Menos 2,5 multiplicado pelo logaritmo do meu fluxo, que é o fluxo da estrela que tem magnitude M. Essa grandeza aqui, como F0 é um fluxo de calibração, todo esse primeiro termo aqui vai ser uma constante. E eu posso expressar a magnitude de uma estrela como uma constante que está dada por um fluxo de calibração menos 2,5 o logaritmo do fluxo luminoso dessa estrela.
Aí vocês vão se perguntar, mas como encontramos essa constante? Muito bem, quando fazemos observações, então podemos utilizar algumas das estrelas que já têm magnitude conhecida para calibrar a nossa observação, certo? Finalmente, vamos lembrar que o fluxo corresponde à luminosidade dividido pela área de uma casca esférica, né? Porque assumimos que essa radiação é um ponto luminoso que se espalha em todas as direções, né? Então, ele vai se diluindo em cascas esféricas e vai decaindo como 1 sobre a distância ao quadrado. Esse é o fluxo. Podemos utilizar, então, essa relação do fluxo dentro da minha equação para magnitude aparente. E o que eu terei, então, seria menos 2,5 o logaritmo da luminosidade da estrela, mais 2,5 o logaritmo de 4π a distância ao quadrado. Então, essa relação é importantíssima, porque ela está me falando, ok, a magnitude aparente, ela tem que ter, ou tem dentro dela, a luminosidade e a distância. As duas coisas, ou seja, o brilho aparente da estrela está relacionado com duas características da estrela: a distância que ela se encontra da gente e a luminosidade desse objeto. Agora, se conhecemos as duas variáveis, muito bem, saberemos qual é a magnitude. Mas se conhecemos uma delas, então vai ficar mais difícil, certo? Podemos, então, tirar esse 2 de aqui dentro do logaritmo e passar ele aqui a multiplicar, ficaria um 5. E também podemos separar esse logaritmo de 4πd ao quadrado e ficaria, então, uma nova constante que eu vou chamar de C'. E essa C' vai ser C, que é a constante do fluxo de calibração definida lá em cima, mais 2,5 multiplicado pelo logaritmo de 4. Então, todos esses valores são constantes, certo? E então temos uma relação para minha magnitude, que depende da luminosidade e da distância ao objeto. Mudando, então, teremos um novo conceito, a magnitude absoluta. Veja, para eu saber a magnitude aparente, então, preciso conhecer a distância e a luminosidade. Essa grandeza depende dessas duas variáveis. Então, é muito difícil, conhecendo a magnitude aparente, fazer uma comparação entre objetos. Uma forma, então, para tentar fazer essa comparação, seria imaginar que todos esses objetos lá no céu se encontram a uma mesma distância. E se eles se encontram a uma mesma distância, então eu vou poder saber, sim, aquele é mais brilhante que esse outro, porque todos estão emitindo a mesma distância e aquela luminosidade irá se decair da mesma forma até onde se encontra o observador, certo? Então, o que se utiliza para definir a magnitude absoluta é supor que todos os objetos se encontram a uma distância de 10 parsecs. Ainda não chegamos ao conceito de 10 parsecs, que vai ser visto numa aula dentro desse capítulo, mas um parsec, que é 3,086 vezes 10 a 16 metros, ou 3,26 anos-luz, é a distância paralaxe quando o ângulo de abertura para fazer o paralaxe é de um segundo de arco, certo? Então, utilizamos para calibrar o valor de 10 parsecs. Utilizamos 10 porque é fácil tirar o logaritmo de 10, certo? Então, vejam. Quando estou num observador, estou considerando um observador em terra, certo? E temos a distância real da estrela, as características que essa observação vai ter, então, são a magnitude aparente, a distância, a luminosidade e o fluxo a essa determinada distância. Quando consideramos que todas as estrelas se encontram a uma distância de 10 parsecs, então teremos a magnitude absoluta, a distância vai ser 10 parsecs, e teremos a luminosidade e o fluxo, só que o fluxo vai ser um fluxo para 10 parsecs, certo? Lembrem-se, o fluxo depende da distância. Então, vamos substituir essas coisas aqui dentro da nossa escala de magnitudes. E agora, então, o mzinho vai se convertir em mzão, e o único que vai mudar é esse d aqui, porque esse d vai ser igual a 10.
agora. E o logaritmo de 10 é 1, e por isso eu fico com esse 5 aqui. E essa equação vai ser a equação da minha magnitude absoluta. Essa tabelinha aqui, mesmo que está um pouco ruim a resolução dela, ela me permite ver a magnitude absoluta de diferentes objetos. Então, por exemplo, o Sol, que era um objeto muito brilhante, com menos 26 de magnitude aparente, ele é realmente um objeto fraco, com uma magnitude absoluta de 4,8. Lembrem-se, nesse caso, a magnitude absoluta, quando ela é maior, o objeto é mais fraco também, certo? E o Sol, então, tem essa magnitude de 4,8 e tem uma luminosidade de 4 vezes 10 a 26 vátios, certo? Essa é a potência irradiada pelo Sol. Pensa, então, em uma diferença de 10 magnitudes. Agora vou ver uma estrela que tem uma magnitude absoluta 5. Essa estrela vai ter uma luminosidade de 4 vezes 10 a 30. Ou então, uma que tem magnitude menos 20, ou seja, 25 é a diferença de magnitudes absolutas entre o Sol e esse objeto, que seria uma galáxia espiral, por exemplo. A galáxia espiral é um objeto muito brilhante e, por isso, então, teremos uma magnitude tão pequena assim, certo? A luminosidade dessa galáxia vai ser 4 vezes 10 a 36. Então, aqui temos uma diferença de 25 em magnitudes e são 10 ordens de grandeza de diferença em luminosidade, certo? Temos também os objetos mais fracos, que são, por exemplo, as pequenas anãs brancas ou as anãs marrom, que são ainda mais fraquinhas, com magnitude absoluta de mais 20. Certo? Então, a magnitude absoluta, ela de fato nos está dando uma medida da luminosidade do objeto. Enquanto que a magnitude aparente nos fala sobre o fluxo, a magnitude absoluta nos fala sobre a luminosidade. Existe uma relação direta entre a magnitude absoluta e a luminosidade do objeto, que, como já vimos, é uma propriedade intrínseca da estrela. O fluxo não é intrínseco, o fluxo depende do objeto e do observador. A luminosidade é intrínseco do objeto. O conceito de módulo da distância combina os dois conceitos que já acabamos de ver, a magnitude aparente e a magnitude absoluta. Podemos subtrair um do outro. Então, mzinho menos mzão vai ser o que está aqui à direita. Veja, esse primeiro parênteses é mzinho e o segundo parênteses é mzão. Essa celinha daqui, tá, nas duas equações, vai ser exatamente a mesma coisa. Vocês podem conferir lá em cima que esse C é a mesma constante nas duas definições. Então, ele vai cortar porque aqui tem um sinal de menos, certo? Esse menos daqui com esse menos daqui vai te dar um sinal mais, que vai fazer que esse termo seja positivo e aqui esse termo é negativo. Ou seja, esse termo daqui também vai cortar. O único termo que vai sobreviver é esse termo daqui e esse termo daqui, ou seja, eu vou ter, fazendo essa relação m menos m, eu vou ter uma coisa do lado direito que depende unicamente da distância a esse objeto, certo? Vai ser 5 logaritmo de d menos 5. Ou então, posso expressar isso como m menos m igual a 5 logaritmo de d sobre 10. Note muito bem que, como utilizamos na definição de magnitude absoluta a distância de 10 parsecs, essa distância, calculada a partir do módulo da distância, vai estar dada em parsecs. Esse resultado assume que não existe extinção interestelar, ou seja, que não há nada entre a gente que está observando e aquele objeto, certo? Daqui a pouco vamos ver que de fato existe e que de fato o meio interestelar vai afetar as nossas observações. Bom, então normalmente conseguimos medir de uma estrela F e se conhecemos a distância, então iremos saber também a magnitude mzinho do objeto. E, como sabemos, f e mzinho, vai ser possível, através da equação do módulo da distância, encontrar m, e encontrando mzão,
perdão, emissão, e encontrando emissão, vamos conseguir encontrar a luminosidade daquele objeto. A exceção para utilizar as magnitudes como ferramenta para o cálculo da luminosidade são as estrelas variáveis pulsantes, como as cefeidas, que têm uma relação muito clara entre luminosidade e o período de pulsação. Então, podemos estimar a luminosidade a partir dessas relações. Outro conceito é a índice de cor. Quando fazemos observações, utilizamos filtros, observações de fotometria. Tudo o que estamos falando nessa aula corresponde à fotometria. Quando falamos de espectro, estamos falando de espectroscopia, mas quando falamos de brilho e de intensidade luminosa, isso corresponde à fotometria. Então, em fotometria se utilizam filtros que permitem que passe só um determinado comprimento de onda, ou melhor, filtros que são sensíveis a determinados comprimentos de onda. Então, por exemplo, o filtro fotométrico de Johnson, ele corresponde a 3 filtros. O filtro U, que é sensível ao comprimento de onda do ultravioleta. O filtro B, que é sensível ao comprimento de onda do azul. E o filtro V, que é sensível aos comprimentos de onda do visível. Então, se vocês veem aqui o comprimento de onda com a sensibilidade ou transparência dos filtros, a gente vê que cada um deles tem um máximo em um determinado comprimento de onda. Juntos, eles cobrem uma boa parte do espectro, certo? A magnitude, então, a luminosidade, o brilho de um objeto observado em cada um desses filtros vai corresponder à magnitude aparente em cada um desses comprimentos de onda, certo? Então, U, B e V vão representar magnitudes aparentes MU, MV e MV, certo? Nas bandas ultravioleta, azul e visível. Mas não temos unicamente o sistema fotométrico de Johnson. Há um sistema fotométrico especializado para o infravermelho, que é o EGI, e também o JHKLM. Esses filtros trabalham no vermelho e no infravermelho. E também temos esse outro sistema de filtros, que é o UGRIS, e ele vai desde ultravioleta até o infravermelho próximo, certo? Mas então, a índice de cor não vai ser outra coisa que a diferença entre magnitudes de 2 filtros diferentes, com 2 filtros diferentes. Por convenção, utilizamos sempre a diferença entre o filtro que está mais para o lado azul, menos a magnitude do filtro que está para o lado mais vermelho, certo? Ou seja, faremos, por exemplo, B menos V, ou V menos R, ou H menos K, ou G menos R. Vamos ver esse último exemplo aqui, G menos R. G está aqui, entre 4.000 e 6.000 Armstrongs de comprimento de onda, e R está entre 6.000 e 7.000 Armstrong. Então, sempre um que está mais para o lado do azul e outro que está mais para o lado do vermelho, certo? Fazendo, então, a diferença entre essas duas magnitudes, teríamos B menos V, ou então MB menos MV, e isso vai ser igual, como já vimos lá em cima, a menos 2,5 o logaritmo de FB sobre F sub V, certo? Mas vocês vão se perguntar, mas por quê? Qual é a importância de fazer essas comparações com filtros? Pois bem, dependendo do espectro de radiação de corpo negro da estrela, eu posso inferir características físicas desse objeto. Vamos ver um exemplo. Essa aqui é minha equação que compara o filtro B do filtro B. E aqui, na figura da esquerda, temos um espectro de intensidade como função da frequência, ou seja, curvas de corpo negro, para objetos mais frios e objetos mais quentes. Então, vamos considerar aqui que temos esses 3 filtros, no vermelho, no amarelo e no azul, certo? Então, quando fazemos B menos V, como aqui estamos em escala de frequência, vamos pegar o azul e o amarelo, ok? Então, nesse caso, se vocês veem aqui o ponto onde está meu apontador, essa intensidade luminosa, ou esse fluxo aqui no azul,
é maior que a intensidade luminosa, ou que o fluxo no amarelo, certo? Ou seja, F sub B seria maior que F sub V. Se eu substituo isso aqui, isso vai dar maior do que 1, ou seja, que o logaritmo disso aí vai ser positivo. Junto com esse sinal menos aqui, B menos B vai ser menor que 0. E B menos B menor que 0 vai indicar que uma estrela é quente ou é azulada, certo? Veja agora o caso de uma estrela fria. O fluxo em B é menor que o fluxo em V. Se eu faço essa comparação aqui, esse cara aqui vai ser menor que esse cara aqui e, portanto, isso tudo aqui vai ser negativo. E se isso aqui não é negativo, é menor do que 1. E se isso é menor do que 1, o logaritmo dessa coisa aqui vai ser negativo. Multiplicado por esse sinal menos aqui vai ser positivo, ou seja, B menos V vai dar maior que 0. Isso vai indicar uma estrela fria, avermelhada. Ou seja, os filtros se utilizam, por exemplo, para estimar a temperatura das estrelas, certo? Fazendo esse tipo de relação entre dois filtros. Finalmente, então, vamos falar do que se conhece como absorção e avermelhamento. Pois bem, o meio interestelar não é espaço vazio. Ele está composto por poeira. A poeira que ocupa o meio interestelar é semelhante à poeira do giz, ou a fumaça, ou a névoa, certo? Aqui à sua esquerda, vocês podem ver uma imagem microscópica de 1 grau de poeira. E o tamanho desse grau vai ser por volta dos 10 microns, certo? Ou seja, isso está sempre da ordem de 10 a menos 6 ou 10 a menos 7 metros. Acontece que esse comprimento de onda coincide, o tamanho, o comprimento de 1 grau de poeira coincide com o comprimento de onda da radiação não visível, não é? Isso que faz? Veja, se eu tenho 1 grau de poeira aqui, minha mão é 1 grau de poeira, e a radiação tem um comprimento de onda similar a esse grau ou menor, então ele vai bater com esse grau de poeira, vai talvez exercer alguma pressão e vai refletir ou vai se espalhar, certo? Isso faz que o observador que está do outro lado do grau de poeira não enxergue nada ou enxergue pouca coisa. Isso é o que se vê nessa imagem aqui à sua direita. Quando estamos enxergando em um comprimento de onda de 44 micrômetros, então estamos enxergando a luz que vem desde essa região com esse comprimento de onda, a gente não enxerga nada nessa nuvem aqui, que se chama nuvem escura Barnard 68, não é? Se a gente for aumentando o comprimento de onda, de repente aqui, ó, em 2,6 micrômetros, agora o comprimento de onda é um pouco maior, certo? É 5 vezes maior, talvez, ou 6 vezes maior. E eu enxergo estrelas. Essas estrelas, de fato, se encontram detrás da nuvem escura de Barnard. Essas estrelas são estrelas de fundo. Só que agora estou enxergando a luz que essas estrelas emitem nesse comprimento de onda maior. E esse comprimento de onda, quando encontra o grão de poeira, ele consegue contornar o grão, consegue contornar os grãos de poeira. E eu enxergo, então, aqueles objetos que estão distantes, certo? Então, a poeira é responsável por essa absorção, que é seletiva, que depende do comprimento de onda, certo? Então, a radiação vai ser transparente aos comprimentos de onda do infravermelho, porque esses comprimentos de onda são grandes e conseguem contornar os grãos de poeira, e vai ser opaca para os comprimentos de onda. Os grãos de poeira vão ser opacos para comprimentos de onda do ultravioleta e do raio-x também, certo? Que tem comprimentos de onda muito pequenininhos. E para o visível, para a parte do visível também. Então, a diminuição geral da luz nas estrelas por essa matéria interestelar é chamada extinção.
Ou também é chamado de avermelhamento. Por que avermelhamento? Porque a gente está conseguindo enxergar os comprimentos de onda maiores. Ou seja, se alguma coisa eu consigo enxergar de uma região que tem poeira, vão ser unicamente os comprimentos de onda maiores. E isso vai fazer que a minha observação fique avermelhada, certo? Porque eu estou passando para o lado mais vermelho do meu espectro. Essa extinção vai afetar o brilho aparente do objeto. Ou seja, vai afetar a magnitude aparente que eu tinha desse objeto, certo? Ou, na verdade, sempre essa magnitude vai estar sendo afetada por essa região de poeira entre o objeto e o observador. Então, teria que corrigir aqui a minha equação para magnitude, como bom, a constante que a gente já sabe, menos 2,5 logaritmo do fluxo luminoso desse objeto, mais um A sub lambda. Veja, depende de lambda e é o coeficiente de extinção dessa região. Por que eu somo? Porque eu sei que quanto maior a magnitude, menor o brilho desse objeto, certo? Então, a poeira está diminuindo o brilho desse objeto, portanto, a magnitude iria parecer maior, certo? Se eu substituo essa relação que eu encontrei aqui para a minha magnitude aparente na equação do módulo da distância, esse módulo da distância vai ficar com essa nova forma. Mzinho menos Mzão é igual a 5 logaritmo de D, que está em parsecs, dividido 10, mais um A sub lambda, que depende do comprimento de onda, certo? Ou então, minha distância vai ficar com essa forma. Isso, então, pode modificar caso eu conheça a magnitude aparente e absoluta de um objeto e eu quiser calcular a distância, esse avermelhamento vai modificar o resultado que eu vou obter. E é por isso que a gente tem que saber estimar muito bem esse coeficiente de absorção, de extinção. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho uma estrela de magnitude aparente 3 e magnitude absoluta 1. Menos 1, perdão. Se a extinção é nula, se eu não tenho nada entre objeto e observador, então posso utilizar o módulo da distância, colocar aqui 0 e encontrar a distância, que vai ser 63 parsecs para essas magnitudes. Agora, se a extinção tem um valor de 1 e eu substituo isso aqui dentro da minha relação do módulo da distância, eu vou encontrar que a distância é 40 parsecs. Olha só, então, quando eu não considero essa extinção, eu estou superestimando as distâncias. Eu estou encontrando que os objetos estão mais distantes do que realmente eles se encontram. Não é interessante? Então, calcular a extinção, calcular o efeito da poeira do meio interestelar na radiação que a gente enxerga, é muito importante para conseguir estimar as distâncias com precisão. Finalmente, vamos falar de uma magnitude que se chama magnitude volumétrica. Regularmente, quando se fala de magnitudes, se está falando de alguma magnitude em algum dos filtros, certo? No filtro 1, no filtro B, ou no filtro B. Quando falamos de magnitude volumétrica, é a magnitude aparente quando integramos o fluxo em todos os comprimentos de onda, ok? Ou seja, quando o fluxo volumétrico, o que chamamos fluxo volumétrico, é o fluxo total, é a integral sobre todos os comprimentos de onda. Se eu tenho uma curva de corpo negro para um objeto, o fluxo volumétrico seria a integral, seria a área embaixo dessa curva, que é a integral sobre todos os comprimentos de onda. Correto? Bom, com esse conceito, terminamos essa aula e eu farei uma nova aula, ainda falando sobre esses temas, fazendo um par de exercícios que vão permitir vocês utilizar ou entender como utilizar essas equações de forma prática na astronomia. Ok? Até a próxima. Tchau.